Programa Um Novo Olhar. Olá, estamos começando mais um programa Um Novo Olhar. É sempre uma alegria ter a sua companhia aqui com a gente. Hoje o tema está muito especial, porque é sobre algo que vai acontecer a partir de maio de 2025 e a gente precisa se preparar. Uma nova lei que vem aí, uma atualização da NR1, e hoje a gente vai entender melhor o que diz essa nova lei e o que são os riscos psicossociais que está nesta atualização desta norma da saúde do trabalho, que agora está aí se preocupando com a saúde mental do trabalhador. Então, hoje o tema é muito especial e quem está comigo aqui hoje é a Alexandra Gracini, minha parceira aqui de trabalho no Instituto Evoluir. Tudo bem, Ale? Bem-vinda! Tudo bem, Michele? Boa tarde. Uma alegria imensa estar aqui novamente com você, com os nossos queridos ouvintes, aqueles que estão assistindo o programa. E o tema hoje está muito interessante, porque vai falar dos riscos psicossociais do trabalho. O que será que é isso? Do que será que se trata? E tem uma lei que está chegando aí, que ela já chegou, aliás, já foi atualizada, e a partir de maio vão ocorrer muitas mudanças nas empresas, nas organizações. E eu e a Michelle estamos acompanhando isso de pertinho para entender como vai funcionar e hoje nós vamos falar sobre isso. Fica com a gente, que está bem interessante. Pois é, e os riscos psicossociais são diversos, a gente vai entender melhor o que significa tudo isso, o que precisa aí alterar e o que a gente tem que ficar de olho. Então, fica com a gente até o final desse programa e a gente já agradece também as perguntas que chegam, porque este programa ele está sendo feito baseado nas perguntas que vocês mandam e estamos recebendo muitas perguntas sobre esse tema, porque realmente há uma novidade aí da medicina do trabalho, né, do Ministério do Trabalho, então a gente vai precisar entender melhor. Eu já começo aqui, Ale, com a pergunta da Carla, ela é de São Pedro, e ela quer entender, afinal, o que são esses riscos psicossociais, Alexandre? Muito bem. Os riscos, que será que são? Os riscos psicossociais, eles são todos aqueles fatores, aqueles eventos, acontecimentos que podem contribuir de algum jeito, de alguma forma, para o adoecimento do trabalhador. Então, são as situações, né, as questões, os conflitos que vão acontecendo no ambiente de trabalho, dentro da empresa, e que podem, de alguma forma, contribuir para que a pessoa tenha ansiedade ou burnout, que é a síndrome do fusível queimado, que a gente já falou bastante aqui, que é quando a pessoa, né, já chega ali, né, no último da energia dela para continuar trabalhando, né? Então, a gente está falando do esgotamento mental desses trabalhadores. E então, assim, as empresas elas podem sim mapear, entender e prever quais são os riscos que podem, de alguma forma, né, estar afetando os trabalhadores da empresa. Então, aí a gente entende também que quando a pessoa está esgotada no trabalho, muitas vezes ela acaba, né, buscando alguns caminhos, né, como excesso de comida, alguns excessos que são justamente para, né, tentar de alguma forma esquecer aquela dor que ela está passando. Então, os riscos psicossociais são justamente, né, todos os fatores que podem contribuir ou causar estresse e adoecimento mental nos trabalhadores de uma empresa, Michele. E é muito interessante esse tema agora, ele virar realmente uma pauta aí, e vocês vão perceber que a gente vai falar bastante sobre isso, porque a gente está falando de saúde mental. Então, agora o Ministério do Trabalho, a gente sabe que depois da pandemia, né, os números de pessoas, né, com crise de ansiedade, tendo muito afastamento no trabalho por conta de ansiedade, de depressão, doenças emocionais. E agora as empresas vão ser obrigadas, né, a mapear esses riscos, como a Ale falou, né, tudo que pode causar aí um estresse, um burnout, como a gente já falou também, tudo isso pode ser agora mapeado, deverá ser mapeado e ser apresentado para o Ministério do Trabalho. Então,
é muito interessante que esse tema venha, né, para essa pauta, porque é um cuidado maior que a empresa vai ter que ter agora com o colaborador. E também a saúde mental estando em alta, né? A gente sabe que saúde mental era um tabu, sempre foi tanto tabu, né, de ser falado, e agora cada vez mais pessoas falando sobre esse tema, se preocupando com isso, porque realmente o número aumentou muito, né? São muitos casos de afastamentos por doenças emocionais, e agora as pessoas estão mais atentas a isso. Então, é um passo importante aí que estamos dando, né? E o Alfredo, lá de Belo Horizonte, ele faz uma pergunta muito legal. Ele diz que atua numa grande empresa e que ele sente muita expectativa em ter sucesso nas negociações com clientes importantes. E aí, Alexandre, ele quer saber, será que isso pode ser um risco psicossocial? Boa pergunta. Pois é, Michele, parece que não, né? Quando a gente escuta essa frase, né? Ah, eu estou sendo cobrada no trabalho, ou então eu estou ficando muito ansiosa para realizar o meu trabalho, para fechar uns contratos, para fechar os contratos. A princípio, quando a gente escuta, parece que não, mas na verdade pode ser sim, né? Porque quando você trabalha numa empresa e tem ali uma complexidade naquele trabalho, e você depende, às vezes, até, né, daqueles fechamentos de contrato para ter o seu salário, que tem muita gente que trabalha até por comissão. Então, a pessoa fica ansiosa, né, nas negociações, e isso pode, sim, ir causando um adoecimento mental. Então, a pessoa, sem perceber, ela começa a ficar mais nervosa, mais irritada, não consegue dormir direito, não se alimenta bem, e ela não vai percebendo, né, que esse adoecimento está chegando devagarzinho, né? Então, pode ser sim um risco psicossocial, né? Então, o excesso, né, de expectativa nos negócios, no trabalho. Então, é importante olhar para isso, né? E se perceber, falar, puxa vida, eu estou colocando muita expectativa e não negligenciar o que está acontecendo, né? Que às vezes a gente fala assim, ah, não, tudo bem, hoje eu não estou tão bem, amanhã eu vou estar melhor, né? Então é importante não negligenciar. E como a Michele falou, por que que por que que agora, né, está surgindo essa necessidade de mapear esses riscos dentro da empresa? Porque os números de afastamento estão crescendo demais, né? Os diagnósticos, né, de burnout, depressão, né, que vão afastando os trabalhadores, né, das suas atividades, né, acabam impactando na empresa, acabam impactando nas famílias desses colaboradores, né, porque vamos lembrar que essa pessoa, ela mora, mesmo que ela more sozinha, ela tem parentes, ou ela é casada, ou ela mora com amigos, né? Mora com filhos, e isso vai impactando na vida dela. Então, o importante é não negligenciar, e sim, né, expectativa demais, pressão demais, pode, sabe, metas? Vamos dobrar a meta? Pode sim causar ali um risco psicossocial para a pessoa. Interessante. E isso é muito legal. Algumas pessoas devem até estar se perguntando assim, ah, mas como é que a empresa vai mapear isso? Então, tem um questionário, né, que vai ser colocado um questionário, a empresa vai fazer um questionário anônimo, uma pesquisa anônima com esses colaboradores, para entender o que está acontecendo, para entender se aquele cargo, aquela função, isso que a Ale falou, né? Será que tem algum risco ali que pode estressar demais, que pode esgotar, que pode trazer um esgotamento profissional? Vocês lembram que na pandemia, o maior caso, né, os agentes de saúde, as pessoas que estavam envolvidas ali na linha de frente em hospitais, foram as pessoas que mais adoeceram emocionalmente por conta da pressão, por conta, né, de tudo que estava acontecendo naquela época. Então, as empresas, elas vão fazer esse mapeamento e elas vão ter que estar atentas a qual departamento vai precisar de uma atenção maior. E aí entra a nossa parte, né, Alec? Porque nós temos algumas ações já preventivas que nós podemos já começar. Então, se você é um empresário, se você está escutando esse programa agora e já está de olho nisso,
Eu e a Alexandra, dentro do Instituto Evoluir, nós temos um trabalho de consultoria organizacional, onde a gente leva diversos treinamentos para treinar a equipe, comunicação. Às vezes está tendo um desgaste emocional na equipe por conta de comunicação. E aí a gente faz um treinamento para levar uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais consciente, ou treinar líderes na posição, né, de líderes, ter uma gestão emocional melhor naquela situação. Então, tudo isso podem ser ações preventivas que a empresa já pode começar a fazer, que também vai contar aí para você receber um certificado. O governo vai dar um certificado para as empresas que estiverem dentro aí fazendo um bom programa de saúde mental para os seus colaboradores. Então, podemos auxiliar nisso também, né? E aí temos mais uma pergunta aqui, a da Marcela, do Rio de Janeiro, que ela diz que trabalha sempre aos finais de semana para dar conta de tudo. Olha lá, de final de semana para dar conta de tudo e se sente muito cansada nesse momento. Isso pode ser um risco psicossocial? Pois é, ela já começa dizendo, né, que ela está trabalhando muito aos finais de semana para dar conta. Então, isso pode ser, né, que esteja acontecendo, né, realmente ali um excesso de demanda, e às vezes pode até refletir numa falta de funcionários para estar realizando o trabalho necessário na empresa, né? A gente sabe que muitas vezes entram funcionários de férias, ou funcionários que são demitidos, né? Como o pessoal fala, vamos enxugar, né, o quadro de funcionários, e isso acaba sobrecarregando algumas vezes, né, o funcionário que fica. Então, essa semana mesmo, eu e a Michelle, a gente estava conversando com uma pessoa que ela falou, gente, eu estou muito cansada, porque foram demitidos 50 funcionários da nossa empresa, e a gente está tendo que, nesse momento, se adequar e dar conta do conteúdo de trabalho, né, que todos davam. Então, isso vai gerando um estresse, um cansaço, e aí a pessoa, ela acaba invadindo o tempo de descanso dela para dar conta do trabalho, né, da exigência do trabalho. E aí, sim, isso pode estar sendo caracterizado como um risco, né, para a saúde, porque ela acaba não tendo um tempo ali, né, de descanso, um tempo para passar com a família dela, então isso vai gerando um excesso de cansaço, excesso de carga mental, que quando a pessoa fica pensando nas soluções que precisa tomar no trabalho, quais os melhores caminhos, né, então isso pode começar a gerar ali, né, um caminho, abrir uma porta para um possível adoecimento. Então, é preciso entender, né? Então, olhar se seria possível nesse momento você não trabalhar tanto final de semana, se não está no teu contrato de trabalho, né, não tem uma escala. Tem pessoas que trabalham final de semana por escala, mas pelo que a gente entendeu na sua pergunta, não é o caso, né? Que você trabalha, nos parece que você trabalha durante a semana e também no final de semana para dar conta de tudo. Então, percebe se é possível fazer uma pausa, se está difícil, está com muita demanda de trabalho, conversa com o seu chefe, busca, né, os superiores da sua empresa para buscar aí um bom equilíbrio, né, porque tudo conversado também é possível de ser resolvido, né, mas representa um risco sim. Pois é, olha aí, né, quantas coisas, né, tem muitos detalhes às vezes que a gente não se percebe, mas agora ficaremos mais atentos a esses riscos até para dar mais atenção para a nossa saúde, também esse cuidado, né, com a nossa saúde emocional. Mas eu quero fazer uma pausa aqui, só para a gente poder também reforçar a parceria que a gente tem com a FEAL há tantos anos já, né, uma parceria tão bonita que o Instituto Evoluir tem com a FEAL. Então, para todos aqueles que quiserem conhecer o Instituto Evoluir, nós estamos localizados na rua Fernandes Pinheiro, 295, ali no Tatuapé, bem pertinho do metrô Tatuapé. Então, vai um dia lá, tem um jardim maravilhoso, vai assistir constelações familiares, você pode assistir gratuitamente também as constelações, e quem faz parte do Clube Amigos da Boa Nova tem 15% de desconto em todos os serviços. Entra lá no site, institutoevoluir.com.br, confira a programação, se você se interessar por algum curso, uma terapia,
né? Eu e a Ale também fazemos atendimentos individuais, constelações. A constelação pode ser online também. Se você está em outro estado, podemos fazer constelação online com os bonequinhos, funciona da mesma forma. Então, entre em contato conosco e venha conhecer mais o Instituto Evoluir. E quem é do Clube Amigos da Boa Nova tem 15% de desconto em todos os serviços. E também, se você gosta dessa programação da FEAL, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, ajude para que essa programação permaneça no ar. E você pode contribuir de duas formas. Você pode fazer uma contribuição espontânea pelo Pix, e o número é o telefone 11 97 261 0272, ou, se você preferir, entra no site feal.colabore.org e lá você vai ter todas as informações para se tornar um sócio. Então, venha participar com a gente, porque essa programação ela ajuda demais a elevar o padrão vibratório do planeta, que é o que a gente está precisando muito, né? Ter boas notícias aí, e então a gente conta com a sua ajuda. Muito bem, seguimos aqui com a pergunta do Eduardo. O Eduardo está lá em Florianópolis, que deve estar um calor enorme lá, né? Que a gente sabe que no sul está uma onda de calor. Se aqui a gente está passando calor, imagina o pessoal do sul, Alexandra. E aí ele diz que ele tem muitos conflitos no trabalho. Isso pode prejudicar a sua saúde mental? Boa pergunta, Eduardo. Um abraço para Florianópolis, um lugar maravilhoso que eu já tive a oportunidade de conhecer, né? Queremos voltar para Florianópolis, lugar lindo. Acontece o seguinte, né? Os conflitos, né? Quando a gente fala dos riscos psicossociais, a gente está falando de riscos coletivos, né? Não são tem as questões individuais, mas a gente está falando mais mesmo do coletivo, das questões coletivas que acontecem dentro do ambiente de trabalho, que lógico que impactam o indivíduo, impactam a pessoa, né? A pessoa que está lá trabalhando. Então imagina você trabalhar, né, Eduardo, como você está falando aí do teu ambiente de trabalho, com conflito constante. O que que acontece? Imagina que todo dia, quando você acorda para ir trabalhar, é como se você já tivesse uma pretensão, porque você já sabe, é como se você pensasse, puxa, eu vou para lá, vai, não está um ambiente legal, vai ter conflito de novo, né? Porque às vezes se torna um hábito. Lembra que hábito é toda ação que se repete. Então, às vezes pode ser um hábito que está acontecendo ali no setor que você trabalha, pode ser um padrão de comportamento, podem ser conflitos causados, por exemplo, por falta de uma estrutura, por falta de ações claras, e aí você está sempre apagando incêndio dentro da empresa e todos ficam só ali olhando mais para os incêndios, acabam não tendo um trabalho estruturado, que quando chega a demanda, cada um sabe o seu papel que deve fazer, e isso acaba gerando conflito. E aí o que acontece? Você tem conflito hoje, tem conflito amanhã, tem conflito depois, aí sim você vai começar a ficar triste, né, a ficar desgostoso, sem vontade de ir para o trabalho, né? E, como a Michele falou, tem as ações que podem ser feitas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas é importante, sim, olhar para isso, conversar com as pessoas, buscar ajuda, né? De repente buscar uma ajuda fora, porque muitas vezes quem está ali dentro do problema não consegue achar a solução. Né? Por isso que é esse o papel que eu e a Michele fazemos. A gente chega de fora, a gente olha a situação, ajuda a mapear o que está acontecendo, o que está gerando aqueles conflitos, abre diálogos construtivos, aprofunda a escuta, ajuda as pessoas a desenvolver uma escuta mais ativa, também com a comunicação não violenta, fazer pedidos mais claros. Isso vai contribuindo para que os conflitos vão ali, de alguma forma, né, se resolvendo. Então, quando a gente tem muito conflito no trabalho, também não é bom. É importante buscar ajuda para ajudar, porque todos os dias essa ação se repetindo, chega uma hora que pode ter tristeza, burnout, depressão, que podem ele trazer para um adoecimento mental, né? Sendo que também, né, que a pergunta é o tema que hoje de risco, né?
e representar também um risco psicossocial para o trabalhador. Muito legal. Essa pergunta do Eduardo é muito interessante mesmo, né? Porque realmente esse é um dos trabalhos que a gente mais faz, né, além nas empresas. Às vezes tem equipes ali que estão mesmo em conflitos e, como eu falei, acaba tendo um desgaste emocional muito grande, mas com o treinamento, trazendo mais consciência, a metodologia da comunicação não violenta ajuda bastante nesses casos também, além de outras, a gente trabalha com outras metodologias também, tem a teoria integral, tem muitas outras metodologias que a gente leva para as empresas, e como a Ale falou, a gente identifica ali, né, o que é mais necessário naquele momento, para aquele grupo, para aquela equipe, são trabalhos bem personalizados, e que com certeza vão contribuir bastante aí para o seu trabalho. E se você também, né, que está ouvindo a gente, nós também fazemos as mentorias individuais. Então, de repente, vem bater um papo com a gente, conversa com a gente, para a gente auxiliar você nesse caminho também. Muito bem, temos mais uma pergunta aqui da Mariana de Santos. Santos, ah lá, gostoso também. Ela pergunta se há como prevenir os riscos psicossociais nas empresas, Ale. Santos também, que é uma cidade linda, considerada uma das melhores cidades para morar, mas deve estar muito quente. E se tem como prevenir? Sim, tem como reduzir, como prevenir esses riscos psicossociais no trabalho, né? Então, como é que esses riscos podem ser diminuídos? Como a Michelle falou, a partir de um diagnóstico, né? Situacional. O que que é isso? De entender o que está acontecendo, qual é a situação, né, que tá gerando ali, né, tristeza nos colaboradores, que está gerando problemas, né? Qual é a situação? Então, pode ser problema de liderança, é uma questão de liderança, é uma questão de comunicação tóxica que está ali também gerando um estresse no time. E a partir, né, desse diagnóstico, desse mapeamento, aí sim, fazer um planejamento com ações efetivas, ações específicas para olhar para aquela situação. Por isso que tem muita gente perguntando para nós, mas então o plano de saúde ajuda? Claro, uma empresa que tem plano de saúde ajuda. Porém, o plano de saúde, ele contribui para a saúde do colaborador, mas quando a gente está falando em prevenir os riscos, né, psicossociais, prevenir, reduzir, é importante mapear e entender como é que as pessoas estão se sentindo no ambiente de trabalho. Então, aí sim, a partir, né, dessa pesquisa, e como a Michelle falou, como é que essa pesquisa estão orientando, né, que seja de uma forma anônima, né, então realizada de uma forma anônima, e aí sim, entende a dor, e a partir da dor, então aí vai fazer um treinamento, vai fazer uma ação, ou então vai fazer um treinamento de comunicação não violenta, vai fazer um treinamento de desenvolvimento de liderança, de inteligência emocional, para ajudar a reduzir esses riscos. Michelle. Muito bem, ainda temos mais perguntas aqui, como eu falei, né? A gente vai estar sempre voltando aí para essa pauta, porque como é algo que vai ser implementado a partir de maio, já vira uma obrigatoriedade das empresas, ainda temos aí mais programas para falar sobre isso, então continuem mandando suas perguntas, as suas dúvidas, vamos fazer novos programas sobre este tema. Estamos chegando ao final, vou pedir, Ale, para você fazer as suas considerações finais, se tiver alguma dica aí de filme, de livro também para indicar, a gente agradece. Então, olha, para nos fortalecer, o que a gente precisa, né? A própria doutrina espírita fala, né? Para a gente estudar, que conhecimento, né, esclarece, ajuda a gente a pensar melhor. Então, tem um livro que eu estou relendo, né, que ele é muito bom, que é esse aqui, Segue-me. Olha, tá até com a marca do Evoluir, né, a marca página, Segue-me. Ele é do Francisco Cândido Xavier, e eu vou ler um pedacinho de uma frase que ela diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, né, 3,17.
a sabedoria que vem do alto. Então, que a sabedoria que vem do alto a gente possa alcançar por meio do estudo, da prece, que também podem, sim, contribuir com a nossa saúde, né, na vida e no trabalho, né? É nos conectar às lições de Cristo. Obrigada, Michele. Obrigada a você, Lê, obrigada a todos e até o próximo programa. Você acompanhou Um Novo Olhar.